Fala galera, tamo de volta aqui no nosso Resenha Jovem. Seja bem-vindo para mais um podcast da nossa lição da Escola Sabatina. Eu e o Lucas estamos de volta, como vocês viram semana passada. Estávamos com saudade, não é, Lucas? Fala aí. Ah, com certeza, com certeza. Muito bom dia para vocês, galera. Boa tarde. Na verdade, vamos desejar um bom sábado a todo mundo, porque todo mundo tá estudando a lição no sábado, né? Isso bom mesmo. Sábado, galera. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz porque vocês estão aqui acompanhando a gente, cara. Segunda vez aqui. Muita gente gostou da gente, a gente tá aqui de volta e ó, vou falar pra vocês, hein? A gente tá com a lição sensacional hoje também, né? Continuação da semana passada, mas a gente não tá sozinho, né, Ribas? Não, a gente não tá sozinho. Com quem que a gente tá? Com quem será que eu começo? Com o profeta ou com o ungido do Senhor? Você escolhe, vai lá. Vamos começar pelo profeta, então? Nosso querido Maicon ali, se apresente, meu querido. Olá pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, meu nome é Maicon, sou da Igreja do Jardim Capela, sou líder de jovens lá, também líder de liberdade religiosa e estou muito grato de estar aqui com vocês, agradeço pelo convite, é uma bênção. Boa. Muito bem, eu sou o Tássio, eu sou pastor lá no Colégio Adventista Pirajussara, 2.140 anjinhos que a gente tem lá, um abraço pessoal do Pira e estamos aí. Boa, sejam muito bem-vindos. Espero que a galera goste. Escola grande, né? 2.140. Pastor, você sabia que se 2.140 pessoas assistissem o nosso podcast, Jesus ia ficar muito feliz? Vou fazer o pedido lá. Obrigado, pastor. Boa. Lucas, esse lugar lindo aqui que a gente tá, onde a gente tá? Conta pra gente. Cara, Escola do Pensar, sensacional, tá? Obrigado aí, Gui, a equipe dele que tá sempre aí abrindo as portas pra gente fazer esse podcast, fazer esse sonho realidade, a gente levar a lição pra vocês, o estudo pra vocês. A gente só tem a agradecer a Escola do Pensar por abrir esse espaço pra gente e, né, deixar claro aqui, como a gente vem falando sempre, é um espaço aberto pra você que tem um projeto da igreja, quer fazer um evento legal, bacana. Pode vir aqui, conversa com os diretores aqui, que eles são super legais, gente boa pra caramba, eles vão poder ajudar vocês também. Boa. E aí, antes da gente começar, não se esqueça, né? Temos a nossa... Ui, Meu perdi aqui. Meu Instagram. É que ela me lembra sempre, galera. Na verdade, eu não vou falar não, tá? Vai aparecer aqui embaixo, aqui o editor vai colocar. Vai aparecer aí embaixo. Perdi a pauta, gente, desculpa. Temos o nosso Instagram, @Comunidade Jovem APS, segue a gente lá. A gente sempre tá postando as novidades do podcast, da nossa programação jovem, final de semana, quando você não tiver nada pra fazer. Abre o Instagram da APS, dos jovens, que você vai encontrar. E também, se quiser estar aqui com a gente um dia, quem sabe, fica de olho lá. A gente tá sempre atualizando as coisas, postando mais. Se você quiser tá quiser aqui com a participar, gente só me um seguir, dia. né? @Elias Pardinha. Enfim, se eu fosse eles, eu acompanhava o Instagram. Com certeza, coisa boa, né? Coisa boa. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de lição? Bora. Então vamos lá. Ribas, olha, hoje a gente tá com uma lição sensacional, cara. O tema da lição é santificação do sábado. E olha, gente, para vocês que estão assistindo aí, eu tenho a certeza de que hoje vamos responder algumas perguntas aqui para vocês, inclusive porque o pastor está aqui, né, não? Uma das perguntas é, cara, a gente está falando de santificação do sábado. Será que algum ser criado é capaz de santificar alguma coisa? Será? Outra pergunta aqui, calma. Essa aqui é só o roteiro das perguntas. Calma, O pastor já tá afiado. Calma, pastor, calma. O pastor já... São só algumas perguntas. Outra das perguntas. Será que quando que o sábado passou a ser santo, pastor? Né? Pastor, essas são todas para ele, né? E outra, né? Qual que é o meu papel na santificação do sábado, né? Caramba, então essa aí é uma das perguntas que a gente vai responder durante o decorrer da semana, né? E para começar, vamos falar da tirinha? Bora, mas antes de falar da tirinha, queria convidar o nosso amigo profeta pra fazer uma oração pra gente. Você pode orar pra gente? Amém, em É nome de oração Jesus. poderosa, oração poderosa essa daí, tá? Amém, oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos comentar a respeito da Tua Palavra. Te pedimos a instrução do Espírito Santo, a iluminação, Senhor Deus, que somente vem de Ti, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tirinha? Tirinha. Bora pra tirinha. Vamos lá. A tirinha diz assim, a galera vai colocar aí, né, pra vocês verem, mas a nossa tirinha diz assim, tutorial de como ser santo. E aí, existe na internet um DIY como ser santo? Um arraste pra cima, será que a gente vê no Instagram, você quer ser santo hoje? Você Compre quer ser o curso, apenas santificado? R$19,99. Tem tentativas, mas- Você quer receber vestes de linhos finíssimos? É só arrastar pra cima que você vai saber. Pastor, fala pra gente aí, o que você entendeu da tirinha? Esse tutorial de como ser santo existe ou não existe? Como que é? Ó, eu acho que quando a gente fala santificação, a gente complica demais. A gente complica demais. A santificação, como que eu sou santo?
A lição vai falar, né? Mas santificação, gente, se eu fosse resumir sem dar spoiler que a gente vai falar ainda, é você confiar. Você confiar em Deus. Porque não é um processo de fora para dentro, né? Confiança. Cara, a primeira definição que eu tenho de santificação é confiança, assim. Confiar que vai sempre acontecer. traz outras coisas, mas confiança é legal. E aí, Confiança Rebs, o que legal. você achou? Tem alguma coisa legal pra dizer da tirinha? Cara, como ser santo? Às vezes a gente, como ele falou, a gente coloca muita coisa, né, na frente e aí a gente acaba se atropelando, tentando fazer pela força dos nossos próprios braços e tentando correr atrás dessa santificação, uma vez que o acesso é livre aí e a gente só basta pedir. Verdade. A tirinha, ela nos lembra um pouco a respeito da importância de que a santificação, ela tem tudo a ver não só comigo, mas também com Deus. É um processo, é uma via de mão dupla, porque Ele me ajuda e à medida que Ele me transforma, eu também vivo em obediência, que é aquilo que a lição vai nos trazer, né? Como é que, guardando o sábado, como é que vivendo junto com Deus, eu posso exercer essa santificação? Então é muito importante a gente entender que existe essa via de mão dupla. Deus, ele transforma a minha vida e a partir dessa transformação é que eu consigo viver em obediência. Sem transformação, não tem santificação. Boa. Cara, a gente tratando de santificação, falando de sábado, a gente vê que é algo assim, às vezes a gente não entende, né? O porquê que de fato o sábado é santo, como é que o sábado nos ajuda a santificar. A gente já está falando um pouco sobre a lição, a gente já consegue entender um pouco, né, por causa do conteúdo que já temos, mas mesmo assim é um negócio complicado da gente entender. Gostaria de ler o texto para vocês? Posso ler aqui? Tá lá em Êxodo 31, tá? É no versículo 12. A gente vai ler aqui, ó, só o 12 e o 13. 12 e o 13 diz assim, ó: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vossas gerações, para que saibeis que eu sou o Senhor, que vos santifica. Aí o versículo 14, só para terminar. Portanto, guardeis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do meu povo. Cara, pesado isso aqui no final. Pesadíssimo, mas aí entra naquela questão do mistério, pastor. Porque assim, o pastor, Deus falou aqui na Bíblia através da gente, da palavra dele, que o sábado é ele que santifica, é ele que traz a santificação. Então, nos dias de hoje, aí volta para as primeiras perguntas que eu falei, como que fica esse processo de eu santificar o sábado? Qual que é Cara, eu posso santificar o sábado? Uma criatura pode santificar alguma coisa? Será que eu tenho essa autoridade? Eu imagino o seguinte, ó, por exemplo, nessa parte aqui no fim do verso 14, Deus pega muito pesado, você vai ser eliminado, você vai ser morto. Aí eu fico pensando assim, entenda o que eu vou falar. Deus, ele tem um desejo por assassinato? Óbvio que não. Óbvio que não, ele não tem isso. Então por que ele escreveu isso? Se Deus não quer ver a gente morto, por que ele escreveu que vai morrer quem não cumprir? Imagina o céu. O céu era perfeito, o céu tinha tudo tranquilo, estava tudo de bom. E aí um ser começou a olhar para ele mesmo, começou a se achar bonito, né? Lá Ezequiel 28 fala, ele começou a olhar para sua formosura e ele se corrompeu. Deus, quando eu olho esse verso eu entendo o seguinte: Deus não quer que isso aconteça de novo. Então, quando ele fala assim, gente, vai morrer quem não cumprir, quem não santificar meu sábado. Ele não queria que alguém morresse. Na verdade, a pena de morte, ela é pra salvar, não pra matar. Porque é pra você ficar com tanto medo. Peraí, Deus falou que não é pra... que é pra santificar o sábado, então eu não vou fazer o contrário. Então, ele quer que você realmente tenha medo no sentido, cara, não vou estragar o plano maravilhoso de Deus. Né? Temor, é exatamente a palavra do temor. Então, assim, Deus coloca essa palavra forte justamente pra você entender de que o céu não pode ser corrompido novamente. E o dia santo dele tem um propósito específico, né? Por isso que ele é tão incisivo. É isso que eu acho que também a forma como Deus fala, de uma forma pesada, né? Vai muito também da cultura do povo, né? A gente tem que entender também, isso, galera, que, cara, isso é o que pega. Muitas vezes a galera lá de fora, principalmente de outras religiões, acabam criticando o sábado, a forma como a gente segue a Bíblia, principalmente até mesmo o próprio Deus, pela forma pesada dele se expressar. Se você não faz, você morre. Mas a gente tem que entender que Deus fala da forma como você entende, né? Antes da gente partir aqui, Michael, não sei o que você quer falar, sentir aqui.
Antes da gente continuar, é bom a gente entender que às vezes coisas pesadas que a gente vai ver aqui na lição, algumas coisas que Deus vai falar, a gente tem que entender que ele está falando para um povo que acabou de sair da escravidão. E vivia em guerra. E era assim que eles obedeciam. É. Ou você faz ou você toma chicotada. Verdade. Ou você faz ou acontece isso. E Deus, ele fala muito da forma como que você entende. Olha como que Deus é maravilhoso e como Deus ele é... Cara, incrível, porque ele fala como você entende. As pessoas só entendiam assim. Você não vê ninguém falando assim, nossa, meu Deus, a palavra de Moisés é muito pesada, é muito difícil. Não, eles entendiam isso. Ah, cara, E sabe o que é interessante, Lucas? A gente vê muito no Antigo Testamento, não só em questão de sábado, mas em questão de todas as coisas que Deus colocava, de todas as leis, de tudo, que tinha isso, de quem desobedecesse era morto, era afastado, era apartado ali do povo, muito por causa da cultura também. Era um povo que era muito influenciado por tudo, era um povo que caía muito, que era muito levado pela influência. Qualquer coisa a gente via que eles eram levados a adorar outros deuses, a fazer imagem, a isso e aquilo. Então, eu entendo dessa forma também, que era uma forma de proteger para que essa pessoa que estivesse transgredindo e não cumprindo a lei não influenciasse outras pessoas e não fosse um meio que levasse com que as outras pessoas também pecassem, começassem a transgredir ou começassem a ver o mandamento de outra forma. Porque isso acontecia muito no Antigo Testamento. A gente consegue ver muito essas histórias. Além do mais, Deus é pessoal. Isso é algo que eu aprendi, é que Deus é pessoal. As pessoas, elas costumam criar uma divisão. Deus é justo, Deus é amoroso. Como se fossem duas coisas diferentes. Deus é pessoal. Quando eu amo alguém, eu quero que essa pessoa também me ame. Se essa pessoa me trair, eu não vou ficar abraçando, você me traiu, que fofinha você. Não, não é bem assim. Oséias era assim, né? Exceções. Aí você vê, mas justamente no próprio livro de Oséias, Deus olha para Oséias e fala o seguinte, olha, para Judá eu ainda tenho um plano, para Israel não. Israel eu não amo mais. Ele era muito incisivo. Por quê? Desobedeceu. Eu disse algo que era bom, que era para proteger, que era para cuidar de você, e você foi contra. Então isso me magoou, isso me feriu. Então Deus é um ser pessoal. Então quando ele fala assim, olha, eu tô te dando um caminho, eu tô te falando isso para você se dar bem, e você tá indo contra isso, alguma coisa vai acontecer. Porque sempre tem o pró e o contra. Se você obedece, tem um benefício. Se você desobedece, tem um malefício para isso. Então a gente precisa entender essa ação e reação dentro da palavra. Boa. Queria trazer para vocês aqui uma pergunta aqui para geral, tá bom? Eu queria entender de vocês se a salvação ela é algo simples ou não é. Se tem alguma dificuldade, porque assim, a gente vê, né, que, cara, tem muitos mistérios na Bíblia, né? Tem diversas denominações que tem um mistério pra te revelar, tem umas coisas. Então, tem muitos mistérios na Bíblia. Que, por exemplo, a gente percebe que, tipo, trazer um pra vocês aqui. Como que nós somos completados por Cristo e mesmo assim somos imperfeitos? Sabe? Como que um Deus todo-poderoso, né, que é o próprio Deus, ele é capaz de criar uma rocha que ele não consegue mover? Que isso, no caso, seria o quê? O ser humano com o livre-arbítrio? Sabe, existem diversos mistérios na Bíblia, mas também a gente consegue perceber que isso é complicado, mas simples ao mesmo tempo. No sentido de tipo de salvação, porque a salvação é algo simples. Cara, se você ver de modo geral, é algo simples. Mas se você parar para pensar, é algo bastante complicado. E aí eu queria entender de vocês aqui qual que é a visão de vocês, se de fato é simples, né? Qual que é a parte simples, qual que é a parte complicada, né? O que também o sábado tem a ver com isso, por que o sábado tem a ver com a salvação, porque eu acho que isso é o mais complicado de entender também, então a pergunta tá aberta aí. Vou dar uma pincelada aqui no que você falou e depois eles comentam. Na minha concepção, eu acredito que o ato da salvação, por nossa parte, é simples, porque foi o que a gente falou no começo, eu acho que a gente falou antes, enfim, não lembro. Mas nós precisamos aceitar, nós precisamos dizer, eis-me aqui, eu aceito ser salvo, ser transformado, e é a nossa parte, fazer a nossa parte. Então, é simples, pra gente é simples, não demanda muito, mas na parte de Jesus não foi simples. Ele precisou dar vida para nossa salvação. Então, para ele não é algo simples. Pra gente pode até ser, a gente precisa só aceitar. Pra ele não foi algo simples. Então, o ato da salvação tem essa divergência aí
da gente, pra gente ser simples, e pra Jesus não ter sido nada simples. Já o contexto de salvação, pra mim, se você for pensar num contexto geral, a lição fala pra gente que é muito misterioso, que a salvação é muito misteriosa. Tem muita coisa que a gente entende, tem muita coisa que a gente não entende, que a gente sabe, ou que a gente acha que a gente sabe. E aí, vai além da nossa compreensão e já se torna algo muito complexo. Então, a gente consegue ter essa ponte de simples, é uma simplicidade, a gente precisa aceitar, mas quando vem olhar pela parte de Jesus, não é simples, porque ele precisou da vida dele. E quando a gente pega um contexto geral, é algo incompreensível e muito complexo, porque vai além do que a gente pode imaginar. E aí, gente, pra vocês? Nosso papel é muito simples, cara. A gente não precisa fazer nada para ser salvo. Para pensar, o preço que o céu pagou, cara, o preço que os outros mundos, que Jesus pagou, a gente não faz nada. E tem alguns dilemas que o Lucas colocou ali que a gente não vai ter resposta, gente. Não vai ter resposta para muitas coisas. Como é que você vai explicar? Vou colocar um exemplo finito. Como é que você vai explicar para um monte de formiguinha que ali no seu terreno não pode fazer, sei lá, a casinha delas lá? O que Jesus teve que fazer? Ele foi, se transformou em formiguinha, aprendeu a falar a língua ali, falou, ficou 30 anos lá, e aí a gente aprendeu um pouquinho do que é. Então, assim, não tem como a gente tentar entender os meios, os mistérios de como Deus age, né? Basta a gente aceitar. E, de novo, o nosso papel é simples, cara. A gente só precisa aceitar a salvação. A lição ela coloca de um jeito muito bacana. Ela fala assim que a nossa mente finita é incapaz de entender o infinito. Não tem como. Tentem explicar para uma formiguinha a sua rotina diária, que nem o pastor colocou. Nem existe tem nem isso. Sentido. A gente olha e fala, não tem sentido isso. E é justamente para nós. Deus é um ser muito maior do que nós. Numa complexidade muito maior do que a nossa. E tentar explicar, a gente tentar entender essa vida, essa essência de quem é Deus e do que Ele faz, tá fora de cogitação. Então, dentro do nosso papel, ele tenta ser didático, na medida do possível. Tanto na questão do sábado, ele tenta explicar de uma forma para que nós possamos entender, que nem o Lucas falou. É para que você possa entender. Então, ele vai melhorar nesses aspectos para que a gente possa compreender. Então, é muito difícil entender toda a complexidade que envolve não só o sábado, mas toda a vida cristã e a salvação. E aí que tá. Né? Quando a gente volta também falando de sábado, de coisas impossíveis, a gente vem no contexto e muito num dilema que é muito pregado aí fora também, se escuta bastante, que assim, é impossível você seguir a lei de Deus. Cara, é algo que é pregado, já ouvi muita gente. Cara, por exemplo, eu viajei ano passado, ou foi esse ano? Foi ano passado que eu viajei, mas no lugar eu tava esse ano. E eu conversando com as pessoas, né, sobre Deus e tudo mais, e algumas delas chegaram para mim e falaram assim, mas é impossível você seguir a lei de Deus completamente. É impossível você guardar os mandamentos de forma plena, de forma essencial. E aí é um dilema que muitas pessoas têm, porque assim, se eu acredito que guardar os 10 mandamentos é algo impossível, por que eu vou acreditar e confiar que eu vou conseguir guardar o sábado? Né? Então a lição ela também vem falando isso, que tipo assim, você pode fazer. É o que o Maico falou, que a nossa mente é finita no entender das coisas. Mas a lição tem um ponto também que fala que é o seguinte: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Só que tem um texto de Ellen White que fala assim: naquilo que o ser humano pode fazer, Deus não coloca a mão. Então às vezes a gente acaba colocando muito a nossa esperança de guardar, de ser santo, de ser fiel nas costas de Deus, sendo que esse é um papel nosso. E aí a gente acaba dificultando a forma de como a gente deve guardar as leis e tudo mais. Aí eu queria trazer também para vocês essa pergunta, se de fato é possível você guardar os 10 mandamentos, se de fato isso é viável pra gente, como que funciona, será que Deus pediu algo impossível pra gente? Traz pra gente aí, principalmente no nosso cotidiano. Acho que o nosso cotidiano, né, dia a dia, sociedade e tudo mais, tem algumas leis que são divergentes ali, mas eu quero saber de vocês. Quando você tá olhando pra baixo aqui, ó, pro umbigo, é claro que você não consegue, cara. Que você vê os pecados que você faz. Se fica olhando pra baixo assim, então você fica olhando as pessoas... O Lucas olhou. Eu olhei aqui, Fez assim, ó. Não, mas O Lucas, ele ficou 5 minutos olhando. Eu sou muito imersivo. Quando você olha pro umbigo, eu falei, deixa eu ver o que tem. Cara, você fica olhando assim, você não consegue, cara. Você não consegue. Esses dias uma aluna perguntou: pastor, como que a gente consegue?
tem pecado que a gente não consegue vencer. Como que a gente consegue? Eu falei, olha, se você for... você tem que pensar um dia de cada vez. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Se você pensar, na semana eu não vou fazer isso, no mês, nesse ano, na minha vida, você não vai conseguir. Pelo menos eu nunca consegui. É diário. Você diariamente tem que acreditar na promessa. E por falar em promessa, o povo gosta de falar muito de 10 mandamentos, né? Mas eu não gosto desse termo, os 10 mandamentos. Primeiro porque os 10 mandamentos não são mandamentos. Para quem manja de português aí, olha que interessante. O modo como os 10 mandamentos é escrito é um modo de português que você não entende como mandamento. Por exemplo, quando a gente lê lá, não matarás. Não matarás é um modo, da língua portuguesa, um modo indicativo. Ou seja, está indicando algo que você vai fazer. Alguma coisa que vai acontecer. O tempo é no futuro. Ok? Indicativo, futuro. E na segunda pessoa do singular. Calma aí, pastor, tem que anotar essas coisas aqui. Fosse uma aula de português. Presta atenção agora. Quando Deus fala não matarás, ele não está falando assim, ó, não mate. Eu sei que algumas traduções simplificam. Sim. É não matarás. Você não vai matar. Você não vai matar. Se você acreditar em mim, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai mentir. Então, cara, muda completamente. Olha só, o seu papel é... Lembra que eu falei que o papel é confiar? Confia, cara, que Deus vai te dar um poder para viver um dia de cada vez e não matar, não adulterar, não mentir e cumprir os mandamentos, cara. Eu acho que é essencial isso. Outro ponto que eu acho que Cara é bom. a gente tem que compreender também é duas coisas. Primeira coisa, o que são os 10 mandamentos? Se a gente minimiza só Êxodo 20, a gente fecha muita coisa. Porque qualquer pessoa fora da igreja vive os 10 mandamentos, a gente poderia dizer algo assim. Com certeza. Então, quando a gente fala dos 10 mandamentos, a gente fala de algo muito mais abrangente. A gente fala da vontade de Deus. Então, quando a gente fala de guardar os 10 mandamentos, a gente fala de guardar a vontade de Deus. De viver a vontade de Deus. A Bíblia inteira é sobre a vontade de Deus. Agora, outro ponto que também a gente tem que entender é o que é santo. Boa. Santo, em hebraico, é kadosh. Puxou um Olha hebraico. aí, ó. Puxou Olha um aí, ó. hebraico, Eu pastor. falei que eu ia puxar. Isso. Muito Aí, bom. Puxou um hebraico aqui. Em hebraico é kadosh. Em grego é aigus. Um grego também. Os dois. Os 2 a 0. dois. 2 a Se 0. puxar um aramaico, Brabo. fecha a Bíblia, cara. Eu achei. E no hebraico, essa ideia, e tanto no grego, ser santo não é ser perfeito, é ser separado. Eu tenho aqui um copo, ele tá aqui no meio. Ser santo é isso aqui, ó. Tirei ele do meio, coloquei ele de lado. Então existe ser santo, ele tem a ver com isso. Tirar, ser separado de algo e ser separado para algo. Do que nós somos separados, o que pelo menos precisamos ser? Do pecado, da maldade. E nós somos separados para o quê? Para viver segundo a vontade de Deus. Então é muito interessante nós entendermos que ser santo é ser separado, porque a gente cria essa ideia de que o santo ele é perfeito, imaculado, não peca e pronto. Não, o santo ele é alguém que foi separado de algo para um propósito. Então é isso que o texto nos diz. Quando a gente fala, é o próprio conceito do sábado. O que o sábado é? Separado. De todos os outros dias da semana, ele é totalmente diferente. Você não faz qualquer coisa, você não age de qualquer forma, você está com uma proposta separada. Então é isso que nós devemos entender da santificação. É um processo de separação do domínio do pecado para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, respondendo uma das perguntas do início, né? A santificação do sábado é você separá-lo para um propósito. Todo mundo de acordo aqui? Perfeito. Quer falar, pastor? Não, é muito legal, Michael, isso que você falou, porque realmente, quando eu tinha dificuldade em explicar como é que você santifica o sábado, cara. Santifica o sábado, santifica. Aí você vai nas Bíblias, né? Você vai nas Bíblias, na tradução, e realmente, Kadosh, muito legal, cara. Quando você vai pro hebraico, olha só, até a Bíblia em inglês, a Bíblia em português e inglês é diferente nessa questão, né? Você pega aqui em James, quando vai falar, por exemplo, aquela parte lá, lembra-te do dia do sábado para santificar, em inglês lembra-te, remember the Sabbath to keep it holy, para manter sagrado. É exatamente isso, cara. Você entendeu que Deus, ele separou
E ele manteve sagrado. Então, o nosso trabalho não é santificar, até porque a gente não consegue, mas é manter sagrado. É separar aquilo de tudo que você faz, cara. Exato. Perfeitamente. E é reconhecer também que é sagrado, porque a gente não pode fazer isso. A gente não pode tornar algo sagrado. Mas a gente precisa reconhecer que é sagrado e fazer a nossa parte. Igual o Lucas falou, será que é possível cumprir todos os mandamentos, todas as 10 palavras, como a gente fala, né? Deus não vai dar pra gente algo que é impossível de fazer. Porque, como a Bíblia mesmo fala, as coisas impossíveis são ele que faz. Só é impossível se a gente tenta fazer com o nosso braço. Se a gente tenta fazer por nós mesmos e pra nós mesmos. Ou pra outras pessoas verem. E aí fica difícil. E aí vai se tornando impossível. Não porque é impossível ou porque Deus fez que fosse impossível. É porque a gente tá tornando difícil. E a gente tá tornando que seja impossível. Porque é fácil. Ele deu ali as 10 palavras e falou assim: além de te dar, eu vou te ajudar a cumprir. Eu tô aqui pra fazer isso. E aí, às vezes, a gente fala, não, eu vou conseguir. Hoje eu vou me esforçar pra não mentir. Vamos colocar assim, vou me esforçar pra não pecar em tal coisa. E aí, quando você vê, você já fez que você nem lembrou, que você tinha prometido no começo do dia pra você mesmo que você não ia fazer isso. E é assim, ele não vai te dar algo que você não possa fazer. Todas as coisas que Deus pede pra você, que Deus fala, que tá ali na Bíblia, são coisas que são completamente possíveis pra qualquer ser humano fazer. Mas a gente complica. Muito bem, Ribas, falado que Deus ele vem aqui nos ajudar. Já vou fazer aquela pergunta lá do começo, tá, pastor? Mas eu quero só contextualizar e falar um pouquinho também. Que então a gente consegue entender que de fato a obediência ela é possível. E a partir do momento que a gente entende que a obediência ela é possível, a desobediência se torna algo indesculpável. Porque assim, a gente tem que entender que o nosso Pai é o Pai Celeste que pode todas as coisas. É que a galera não consegue colocar isso na cabeça de que Deus pode todas as coisas. Então, se Ele nos pede algo que é possível pra gente, é porque Ele sabe que nós conseguiremos, né, guardar e manter aquilo ali. Se por acaso cairmos ou nos desviarmos, Ele ainda vai estar lá para nos ajudar a levantar e nos manter aquilo ali. Então, quando a gente parte para o caminho da desobediência, vem algo que, tipo assim, não tem uma desculpa para você usar para Deus, tipo, ai, Deus, aqui não sabia, que não sei o que, não tem. Porque já foi feito para você, foi mastigado para você, foi entregue na boca para você, você só precisou ingerir e entender. Tem um vídeo que eu vejo nas redes sociais, que é um filósofo, um pensador, não sei o que ele é mais ou menos, mas ele tem uma filosofia muito grande com Deus, né? Ele gosta de Deus, mas não é cristão. E ele fala assim que a pessoa, ele fala de um livro que fala assim que a pessoa que escreveu o livro, ela fez o maior trabalho para você. O seu papel é só entender o que ele escreveu. A pessoa que montou, ele fala assim, a pessoa que montou o Teorema de Pitágoras, ele teve que montar o teorema, você só precisa aplicar. Não tem dificuldade. E Deus ele morreu por nós, ele se sacrificou por nós só precisamos aceitar. Se ele deu o sábado pra gente como um sinal de salvação, nós só precisamos separar o sábado, tá? Algo muito simples ali. Só que ao mesmo tempo, a gente entende que a gente é dependente de Deus. E aí também, Deus também põe uma expectativa em nós para que a gente possa cumprir alguma coisa. E aí vai a pergunta, pastor, que eu vou fazer para você, que eu gostaria que o senhor respondesse. Eu vou ler aqui, ó. Como podemos equilibrar o conceito de ser dependente de Deus, né? E da sua expectativa de obediência? Como é que a gente faz? Se a gente é realmente dependente de Deus, porque Ele cria uma expectativa em nós para que nós possamos obedecê-lo? Esse é o mistério do universo, cara. Melhor resposta. O cara faz filosofia e quer jogar as perguntas pra mim? Melhor resposta. Não é assim que funciona. Cara, você citou ali aquela... Quando o Eliot escreve aquilo, deixa eu ler metade da citação, que eu acho que vai ajudar a responder isso. Eu li isso. Tá lá na lição de... A minha cortou aqui, a lição da parte 53. Essa lição é... Segunda. Lição de segunda. Segunda-feira. Não leia rápido. Se você ler rápido, você não vai entender. Você tem que ler várias vezes. Eu precisei ler várias vezes. Onde está escrito ali assim, ó. Onde está grifado. Tudo que deve ser feito em obediência ao seu comando pode ser cumprido por seu poder. Meio complicado, né? Vou ler de novo, ó. Tudo o que deve ser feito, olha só, tudo que Deus falou que é para você fazer, ao seu comando pode ser cumprido. Porque todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Gente,
Se a gente acredita... Explica agora, tem que explicar. se- A gente tá com pessoas bilíngues aqui que Não, entendem a galera puxou uns coisas. inglês aqui. Tem que explicar pra galera. Tem que explicar. Cara, se Deus falou que você vai conseguir, você vai conseguir. Porque se Deus fala, você precisa acreditar, cara. Se Deus disse que é possível você fazer, só se você não quiser que você não vai conseguir. Entende? E aí é de cada um, cara. Eu não consigo dizer aqui uma fórmula secreta como que você vai obedecer a Deus naquilo que você tá pecando, naquilo que você tá errando. É comunhão com Deus. Se você tiver a humildade de todos os dias de manhã orar e falar assim, Deus, olha meu dia pela frente. Eu já sei que vai acontecer um monte de coisa que não vai ser legal. E no final do dia falar assim, Deus, eu acertei algumas coisas, mas eu errei também. Perdão, e vamos fazer melhor amanhã. Você tem que acreditar em Deus, você tem que confiar em Deus, cara, porque não existe outra coisa. E se Ele fala, a palavra dele vai te dar poder. Tem aquele verso que fala, né? Tanto querer quanto efetuar. Olha isso. A vontade de você querer e a vontade de você fazer é Deus que te dá, cara. Nem vontade de ir pra igreja você tem, nem vontade de acordar e ler a sua Bíblia você tem. Mas se você acreditar, Deus vai te dar esse poder. Até porque Deus não é homem para que minta. Então, se ele falou, Vai cumprir. Vai cumprir. Outra coisa, não existe fidelidade onde não existe amor. Como é que eu vou ser fiel a alguém se eu não amo essa pessoa? E outra coisa, pra quem os 10 mandamentos foram dados? Pra quem Deus pediu pra guardar? Os israelitas. Tanto que Deus fala assim, vai ser sinal entre mim e os israelitas. Ele não jogou isso pro povo de Moabe, os amorreus, os babilônicos. Ele jogou pro povo dele. Por quê? Porque eles tinham um Deus. E eles teriam que ter relacionamento com Deus. Quando eu tenho relacionamento e comunhão com Deus, o pastor usou isso. Eu consigo. Sem comunhão com Deus, eu não consigo chegar lá. Porque como eu vou ser fiel a um Deus que eu não amo, que eu não conheço, que eu não tenho prazer em estar na presença dele? Então, se eu quero obedecer, eu tenho que confiar. Eu tenho que estar com ele 24 horas do meu dia e aí eu vou conseguir exercer. E é interessante você pensar assim, porque assim, falando do povo, não só as histórias bíblicas, mas hoje em dia, amigos nossos, que eu tenho certeza que pelo menos alguém aqui, todo mundo aqui conhece pelo menos uma pessoa que saiu da igreja. A primeira coisa que essa pessoa para de seguir é profanar o sábado. Vocês já pararam pra pensar? Cara. A profanação, tipo assim, é algo que Deus pediu pra separado pra ele, que era você e ele, a primeira coisa que você deixa. E aí a gente volta, né, pro povo, né, pras histórias bíblicas, e a gente vê que a primeira coisa que o povo faz quando volta pra Deus é o quê? Guardar o sábado, né? Fazer sacrifícios, fazer tudo aquilo que Deus pediu. Mas eles começam aonde? No sábado. Então, assim, o processo de santificação, e é isso que é interessante, que a vontade de Deus, lá em... Quem é que cita aqui? Deixa eu ver aqui. Porque eu esqueço o nome. Paulo? Paulo, bom. Paulo é profissional demais. Boa. Ele fala assim, ó, lá em 1 Tessalonicenses 4,3, que após a vontade de Deus é a santificação de vocês. Então, a vontade que Deus tem é que nós sejamos santos. E assim... Vamos falar da vontade humana aqui. Cara, eu quero muito, sei lá, eu sou instrutor de Ordem Unida no clube onde eu tô. Quero muito que minha irmã, ela ganhe o campeonato de Ordem Unida. O que eu vou fazer com a minha irmã? Eu vou treinar ela todo dia em casa. Principalmente porque tá na minha casa. Então, todo dia eu vou estar treinando com ela. Eu sei que ela não vai querer acordar, mas todo dia eu vou estar lá. Acorda, vamos treinar. Porque eu quero que você ganhe. E aí a gente coloca no conceito de Deus. Não quero aqui decifrar Deus, porque nossa mente de fato é finita, mas eu consigo interpretar de que Deus nos quer santo. E essa vontade que Deus tem de que nós nos tornamos santos é aquela vontade de falar assim, cara, acorda, vai orar, meu, vai pra igreja, estuda a Bíblia, estuda a lição da escola sabatina, vai pro PG, vai pros eventos da igreja. Que nem o senhor falou, a gente não tem essa vontade. Porque quando a gente se afasta de Cristo, a última coisa que a gente quer ver é alguma coisa referente a Deus. A gente quer ouvir, a gente quer jogar videogame, a gente quer jogar bola, quer comer coisa que a gente não comia, quer ir pra festa, não quer saber de Deus. Então a vontade que a gente só tem quando estar com Ele. Bem colocado, pastor. É com Ele que a gente tem a vontade. Parece que, não sei, né? Essas pessoas talvez tinham um fardo, o sábado, guardar o sábado. Nossa, guardar o sábado, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ir na igreja, não usar isso, colocar aquilo. Então eu acho que aí
não sei, você sai da igreja, parece que é um alívio. Não, agora eu vou fazer o que eu quero. Fazer. Nunca teve uma vontade, quem sabe, né? Não quero julgar as pessoas, nem nada disso, mas assim, a gente tem que tomar cuidado pro sábado não virar realmente um peso, um fardo, e ser algo prazeroso. Cara, você vai passar tempo com sua família, cara, você não vai trabalhar, você vai descansar, você vai fazer aquilo na igreja que você queria já, entendeu? Então, acho que tem que ser esse foco. E a gente tem que lembrar que essa vontade de Deus de nos santificar, de nos purificar, a lição fala que, né, ela resultou em apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a vontade dele é tanta que nós estejamos andando junto com ele, segundo a palavra dele, que ele se fez, o verbo se fez carne, né? Então ele mesmo virou a igreja aqui na terra quando ele veio. Quando a gente pega ali esse verso do verbo se fez carne, fala que Jesus habitou entre nós. Esse habitou do hebraico, se eu não me engano, Lucas, ó. Não, agora o nível Lucas, subiu. ó, hoje eu tô boa também. Cara, Eu acho que do hebraico esse habitou é esquinó, se eu não me engano, se eu não estou errada. É grego. Pastor, É grego. É grego? É É grego? grego? Aí, ó. Tá vendo? Então é grego. Você lançou um grego agora. É esquinó, não tenho que nada pra significa falar. tabernaculou, que é algo que não deu pra ser traduzido pro português, né? Pro português foi colocado como habitou no verso. Então a vontade dele da santificação e da nossa purificação foi tão grande que ele se fez o próprio tabernáculo, porque antigamente a galera precisava sacrificar as coisas no tabernáculo, e ele falou, a partir de hoje eu sou o sacrifício, então eu sou o tabernáculo. Ele tabernaculou aqui na terra, do grego esquinó, tá vendo? Eu não tenho Então Lucas, você é o muito próximo. interessante isso. Vou puxar aqui um aqui daqui a pouco. Pode falar, você respirou aí? Pode? Pode. Ih, perdi já. O esquinó, eu acho que Não, a essa minha palavra foi já. Ganhou, já valeu ganhou. por tudo, valeu E por olha, tudo. Pegando esse gancho de que Jesus ele se fez carne, né? Ele habitou em nós, tabernaculou do grego Tabernaculou esquinó, do grego esquinó. esquinó. Ele veio e além de estar entre nós, ele mostrou pra gente de forma real de que a lei pode ser seguida, principalmente o sábado. Exatamente. Porque assim, a gente complica, na verdade, a lei de Deus. A maior barreira entre nós e Deus somos nós mesmos. A gente complica muito, muito. E você vê que os fariseus, eles fizeram 613 leis. Foi isso aí, pastor? É, por aí. 613 leis em algo que Deus deu em um mandamento só, cara. E eles destrincharam tanto, mais tanto, que deixaram algo complicado. E às vezes, hoje em dia, a gente não cria 613 leis, mas a gente cria mais de 1000 costumes no dia de sábado que deixa cansado. O pastor falou, o sábado é um dia para passar com a família. Cara, quando eu entrei na igreja, era o único dia que eu não passava com a família era no sábado. Não, mentiram pra mim também. Quando eu cheguei na... Mentiram. Quando eu cheguei na igreja, me falaram assim, nossa, e eu quando eu me batizei, eu não sei se vocês lembram, tinha aquele Eu não DVDzinho... lembro, eu não tava no seu batismo. Não, eu tinha um DVDzinho que vinha dentro do kit, que você colocava e passava a história da igreja, todos os departamentos. Sei. E passava ali sobre o sábado, e eu via as famílias saindo no parque, o pai com o filho em cima, assim, dando as costas. Bexiga. As pessoas sorrindo na igreja, no culto, na escola sabatina, eu vi os vídeos, todo mundo lá feliz, sorrindo. Mentira! Mentiram pra mim, porque no sábado eu nunca fui no parque. E se fosse, tava errado, tá? Tava errado. Se fosse, tava errado. Porque tinha comissão, tinha reunião, tinha programa jovem, a gente não descansa. Olha, esse é o problema, que nem a gente tava falando. A gente não tem 613 leis, mas é mais de 1000 costumes, e aí se torna pesado. E a gente, quando se torna tão pesado, que aí quando você sai da igreja, nunca sair, mas pegando pelo gancho que a gente falou aqui, a primeira coisa que a galera vai falar assim, vou fazer o sábado do jeito que eu quero, porque era aquilo que ele sempre quis viver, mas não viveu. Então os costumes humanos acabam atrapalhando a nossa ligação verdadeira entre o ser humano e o divino. Sim. Né? E é tanta barreira que a gente coloca, tanto costume, por exemplo, JA, desbravador. Cara, como é que é a rotina de quem é ativo na igreja? Você vai lá, não se assustem, gente. Não se assustem. Tá tudo bem. A gente tá estudando pra gente mudar isso daqui, tá? A gente quer ver o real sentido, mas a gente acorda cedo, passa a lição da escola sabatina, fica no som, né? Isso é uma rotina, tem que colocar, ficar no som. Quem Culto sabe, divino. Quem sabe. Culto divino, depois vai almoçar, 30 minutos de almoço, porque você tem que voltar, porque você é da diretoria, né? Aí você chega mais cedo no clube, fica no clube, tem um JA,
que vai até 6 horas da tarde, acabou o sábado. Você não sabe o que você fez no sábado. E ainda sexta-feira à noite, provavelmente tem alguma coisa pra você fazer. Você aproveita o domingo. Você aproveita a segunda. Então o dia que você passa com a sua família, parece que a sua de segunda a sexta, é os únicos dias que você passa com a sua família. E aí a gente acaba não entendendo o real sentido do sábado. E isso complica. Quando Cristo veio, ele falou assim, vocês estão guardando o sábado errado. Quantas coisas que ele fez, que uma vez o pastor pregou na minha igreja, eu falei assim, caraca, eu não sabia que cada provocação de Jesus era um ferimento à lei do sábado, que ele cuspia no chão porque não podia regar. Ele falava que, ó, pega o seu leite e anda, porque ele sabia que ia andar mais de 1 milha. Então assim, eu falei assim, olha, tudo que eu tô falando pra vocês fazerem aqui, vocês estão fazendo errado. O sábado não é pra isso, é pra você passar com sua família. Tem ação missionária? Óbvio, tem que fazer, tem que ter. Mas é um tempo que é entre você e sua família. Você não tem tempo durante a semana. E é o dia pra você descansar. Se eu que sou Deus, que não me canso. Deus é Deus, cara. Deus não se cansa. Ele descansou porque nós não paramos o que fazemos para descansar também. A gente tem que balancear, cara, porque realmente... Eu falei aqui do utópico, né? Eu sei, ir com a família, né? Descansar, ir pra natureza. Mas, gente, a gente precisa fazer isso. E se a gente não tá fazendo, tem alguma coisa errada. Jesus, ele ia na sinagoga, ele pregava, ele ia na igreja, ele falava. Mas ele também saía, ele ia no campo, ele ia lá, comia das frutas, lá do trigo, fazia... Tinha o seu tempo de oração, o seu próprio tempo de qualidade. Então, assim, cabe a gente. Não adianta também a gente ficar falando mal, mas a igreja não me dá espaço, não me dá tempo pra fazer. Tá, gente, a gente tem que dar nossos pulos. A gente tem que também... a gente tem que ser saudável no sábado. A gente tem que ter uma saúde no sábado, né? De paz de espírito e tudo. E não é fácil, eu sei que não é fácil. Sim. Alguém quer mais comentar sobre isso? Podemos passar Não, mas vamos seguir. Vamos seguir? Então pode Galera, mandar pergunta. Queria falar pra vocês aqui, ó. Tem a palavrinha da semana também, que é o sinal. Eu queria saber pra vocês o que vocês entendem de sinal. Primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Jogo rápido aqui, ó. Sinal. Símbolo. Caminho. Pronto. Semáforo. Ou vai ou não vai. Ou faz ou não faz. Testa. Sei lá, pra mim, Testa. sinal... Boa. Testa. Cara, foi boa. Ele puxou um apocalipse aí, né? O cara é bom, velho. É o profeta mesmo. É o profeta. Né? A gente, infelizmente, hoje a gente não vai falar do sinal, mas espero que nós falamos aí futuramente. E assim, falando de sinal, a gente entende que, ó, sinal de obediência. Uma coisa que foi falada aqui nos programas anteriores, que é bom frisar, que é bom entender. O sábado, ele é um sinal de obediência. E é um sinal claro que todas as pessoas podem observar. O que a gente entende de batismo? Você não é salvo quando você se batiza. Claro que é. Quem crê em Senhor Jesus e for batizado será salvo. É óbvio. Né? Isso está na Bíblia. Isso é o que tem que fazer. Só que às vezes não dá tempo de você se batizar. Como o ladrão na cruz, por exemplo. Então, o batismo é se você tem a oportunidade. Se você tem, se batiza. Porque é uma prova pública de que você aceitou Jesus. E o sábado é uma prova pública de que você está salvo. Por isso que é um sinal entre o povo e Deus. Porque pensa comigo aqui, ó. Você pode ser mal criado com a sua mãe e ninguém saber. Você pode trair a sua esposa, sua mulher e ninguém saber. Você pode matar, roubar e ninguém saber. Matar é complicado. Mas você pode é complicado. Você pode, né? Você pode fazer. Você pode, não é que você deve, tá? Tem liberdade. Você tem a liberdade. Obrigado, pastor. Você tem a liberdade, o livre-arbítrio de descumprir os 9 mandamentos tirando o sábado sem ninguém saber. E você viver a sua vida tranquila com isso daí. Porém, o sábado não. Porque quando você transgride o sábado, as pessoas que conhecem quem você é vão falar: aconteceu alguma coisa. Você não era adventista, você não era cristão, tá comprando coisa no sábado, por que você tá jogando videogame no sábado? Por que você não foi pra igreja? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Porque é algo público. Uma marca, né? Exatamente. Então, o sábado, ele é um sinal de obediência. Eu queria entender de vocês, o que vocês pensam também sobre isso, né? Desse sábado ser um sinal de obediência, porque isso é importante a gente entender, porque com isso a gente entende por que o sábado ele é um sinal de Deus entre os homens para saber quem é o seu povo e quem não é. Queria saber a opinião de vocês aí. Quem quer falar? Pegou. Essa pegou todo mundo. Não, essa é que ele é muito multiversátil, né? Eu trouxe aqui pra você. Obrigado, pastor. Dá vontade de ficar ouvindo ele. O sinal, por isso que eu falei da testa. Pra mim o sinal é algo visível, é algo que todo mundo vai olhar. É algo fácil de identificar. E o sábado é algo fácil de identificar. Só que, e aí a lição lá traz isso na quinta-feira pra nós, não acontece do dia pra noite. Essa vivência de guardar o sábado, de ter isso como sinal, não acontece do dia pra noite. Eu preciso de um processo diário com Deus. E algumas coisas... E aí é que tá, né?
Por que as pessoas não conseguem muitas vezes ver que eu sou salvo através da guarda do sábado? Porque eu não estou conseguindo fazer desse sábado um sinal. Santificando o sábado. Santificando justamente isso. Então nós precisamos entender que esse ponto do sinal que Deus fala, vai ser um sinal entre mim e vocês. Olha, todos os outros povos vão reconhecer que vocês são meus porque vocês guardam o sábado. E isso vai acontecer com o decorrer do tempo. De semana a semana vocês vão fazer isso. Porque se eu guardo o sábado uma vez, isso não é um sinal. Se eu guardo o sábado só 2 vezes, não é um sinal. Isso é um processo semanal, diário. Então viver com a vida com Deus é diário. Então assim como a lição traz na quinta-feira, ela fala assim, algumas coisas levam tempo. E leva tempo mesmo. Eu não posso definir isso como um sinal do dia pra noite. Para que o sábado possa ser, de fato, uma marca de Deus na minha vida, de que eu sou salvo e que eu fui transformado, eu preciso fazer isso com mais tempo, né, pastor? Não, e outra, eu nasci na igreja, né? Então eu não tive essa experiência, mas aquelas pessoas que estão fora e agora começam a guardar, vocês mesmos, né? Começam a guardar um sábado. Cara, é complicado essa transição, né? Foi difícil. É difícil até de entender, de começar a entender às vezes. Difícil, e perder a rotina e os costumes que às vezes a gente tem. E aí é legal quando você começa a ver o seu contexto. Eu falo por mim, de contexto familiar mesmo. Gera uma mudança que não é do dia pra noite, mas que as pessoas ao seu redor Elas começam a percebem. perceber a sua mudança. Hoje em dia, a minha família já sabe. Por exemplo, aconteceu essa semana. Eu fui fazer a unha. Ó, gente. Fui fazer a unha. Linda. E aí, a minha mãe falou assim pra manicure. Marca a semana que vem pra ela voltar de novo. Pode marcar qualquer dia, só não marca no sábado. Olha. Sábado é o único dia que ela não pode. De resto, você pode marcar qualquer dia. Então, são coisas pequenas, mas são coisas que as pessoas começam a perceber. E se você realmente faz direito, quando você tá em comunhão, quando isso virou algo, uma parte sua mesmo, de relacionamento com Deus, começa a ser natural. Começa a ser algo que não é forçado, né? Mas a gente também tem que entender que quando a gente não se fortifica nesse processo, é muito mais difícil conseguir e é muito mais fácil da gente cair também. E da gente começar a errar e a falhar nas pequenas coisas. Então, a fortificação durante todo esse tempo, é o que a gente chama de período de santificação, né? É muito importante para que essa marca, ela continue levando o propósito correto. E o nome de Jesus. Galera, infelizmente a gente tá encaminhando pro final, tá? Caramba, que pena. Mas, né, eu ainda vou deixar vocês falarem as palavrinhas finais pra vocês. Eu queria só comentar de fato sobre isso. Muito bem falado todos vocês. Eu creio que a santificação do sábado também nos ajuda a ser santo. Porque quando você só santifica o sábado quando você entende o que é o sábado, né? O sábado não é um dia que você não deve fazer nada, que não deve trabalhar, que não sei o quê. Não, é um dia pra você lembrar quem é Deus. E toda vez que nós paramos para refletir quem é Deus, nós entendemos qual é o nosso propósito, de onde a gente veio, de onde a gente está indo. Cara, eu ouvi uma frase do pastor dos Desbravadores, que eu esqueci o nome dele agora. Cláudio. Ele gosta de falar isso. Toda a pregação do Desbravador ele faz. É assim, não se esqueça de lembrar. Que frase bonita, né? Então assim, a gente não pode se esquecer de lembrar. Lembrar do quê? Lembra-te do dia de sábado. Lembra da sua salvação. Lembra da onde você veio e aonde eu quero te levar, meu filho. Porque é isso que Deus quer fazer pra gente. Então a santificação do sábado é isso. Você lembrar quem é Deus. Você lembrar qual que é o seu propósito aqui, pra onde você tá indo. Então essas são minhas palavras finais. Palavras finais? Vou ler um verso aqui, hein? Pode ler, pastor, por favor. 1 Tessalonicenses 4:3. Esse é bom. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Algumas Bíblias falam da prostituição. Eu até usei semana passada, não sei se foi na sua sala, Maria, mas Vocês são Pode amigos? ser. coloquei esse verso. Eu dou aula pra ela. Louco. Aí, nossa, pastor, imoralidade, prostituição e tal. Coloca aqui, nesse termo, qualquer pecado, qualquer coisa que te afasta de Deus. Eu gostei do verso lá da lição de quinta, que diz assim, uma frase. Ninguém se torna santo ou demoníaco da noite pro dia. Gente, santificação é um processo pequenininho, um dia de cada vez, como eu comentei. Pra quê? Pra que quando a gente chegar no céu... Porque tem muita gente que pensa que quando Jesus voltar, ele vai transformar todo mundo vai virar santo, todo mundo vai ficar bom, todo mundo vai ficar... Não vai ser assim, gente.
Por isso que Jesus teve tanto trabalho em vir para cá. Então, o nosso papel é um dia de cada vez, pedir a Deus para a gente se abster das coisas ruins, das coisas que nos atrapalham a isso, para que a gente consiga santificar, chegar no céu, ser todo mundo feliz para sempre. Amém. Boa. Existe uma coisa que eu gosto muito de falar, e eu aprendi, existem duas coisas que nós vamos levar para o céu. Primeira são pessoas. Daqui da terra nós vamos levar pessoas para o céu. E a segunda coisa é caráter. Deus não vai mudar o nosso caráter do dia para a noite. E se existe uma coisa que lá no Apocalipse é muito clara, é a respeito das vestes. Que as nossas vestes precisam ser lavadas no sangue do Cordeiro. E não só as nossas vestes, o nosso coração, a nossa vida. Como é que eu santifico? Eu preciso ser limpo pelo sangue do Cordeiro. E isso não é fácil, porque não é o meu sangue, foi o sangue dele. É a justiça dele revestida em mim. Então como é que eu sou separado? Como é que eu vivo uma vida de santificação e também santifico o meu sábado? Muito simples. Quando eu tenho o sangue do Cordeiro na minha vida, quando meu caráter está em conformidade com o caráter de Cristo, um processo que leva tempo, processo, não espere que no final desse ano você já está 100% santificado, não é assim. Mas esse processo dessa vida, todos os dias nós precisamos deixar que o nosso coração seja limpo pelo sangue de Cristo. Amém. Viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus, ser transformados por Ele. Quando isso acontecer, obedecer, ser fiel, ser santo, é muito fácil. Amém. Boa. Amém. Cara, foi bom hoje, não foi, Lucas? Foi ótimo. A gente queria agradecer aqui vocês, nossos convidados de honra especiais. Muito obrigado, obrigado pastor. pela Muito obrigado, presença. Maicon aí. Foi bom Nós que demais. agradecemos. Ótimas palavras, vocês falaram sensacionais. Eu gente. gostei muito, eu gostei Não muito foi? do, Você viu? do hebraico, do grego, Não, do inglês. não, saiu- Hoje foi Saindo sensacional. daqui, eu vou baixar o Duolingo. Ô, me adiciona lá, meu Inglês do zero. Inglês do zero e tudo. Mas, galera, um beijo pra vocês, um abraço, tá bom? Curta, comenta e compartilha, manda pro pai e pra mãe, manda pra sua escola também, pastor, não esquece de mandar pra sua escola, tá? Tem Pode 2.500 alunos, né? Então, se todo mundo assistir no intervalo, ó, que legal, mas cada um no celular, tá? Que se for numa tela só não adianta. Então, galera, muito obrigado, tá? Por estarem aqui com a gente, um abraço e Boa. ó, tchau, gente. Todo mundo ali, ó. Olha ali, que lindo. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Ó, e não esquece do quê? Comunidade Jovem Segue a gente APS no Instagram, tá? É isso no aí, nosso vai lá. Instagram, beleza? Lá você pode ver os nossos cortes, bastidores, nossas fotos, nossas programações. Então, não se esqueçam. E aí, só pra gente finalizar, pastorzão, ora pra gente. Claro. Querido Deus, a gente viu bastante teoria aqui, a gente ouviu as suas palavras, as palavras da sua profetisa também. Mas, pai, a gente agora quer praticar. Por favor, nos ajude, porque a gente não consegue. A única coisa que a gente pode fazer é confiar, porque aí o Senhor vai nos dar a vontade e o efetuar. Então, trabalhe em cada coração aqui, principalmente o nosso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Semana povo. que vem, gente. Tchau. Obrigada.